Tinoco, você está com o som fechado. Seu microfone está fechado. Pronto, agora deu certo? Deu certo, né? Então, Tudo aí você vai gravar aí que ele não está me deixando gravar aqui não. Estou gravando já. tá gravando já. Então tá bom. Então vamos lá. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. É com muita alegria que a gente nos reencontramos aqui mais uma vez para conversar sobre o Evangelho de Jesus, a visão do Espiritismo. E o tema dessa noite é Jesus nasceu. E agora? Meus irmãos, eu fico pensando que todos nós que habitamos a Terra conhecemos Jesus. Todos nós já ouvimos falar dele. Todos nós já sabemos que ele nasceu. Mas esse e agora é uma pergunta muito pessoal, porque diante desse nascimento que o planeta Terra tanto esperou, que tem tanta relevância, o que significa para mim? Talvez esse momento aqui, que antecede o Natal, daqui a 2 dias, dia 24, a gente comemora o Natal de Jesus, seja um momento muito pessoal, onde eu possa refletir em mim, olhar para o meu coração e me responder de maneira muito intensa: o que é o Natal para mim? Então, que o mundo espiritual possa nos acompanhar, nos assistir, nos ajudar. Então, para a gente começar a trabalhar, meus irmãos, no Natal, Jesus nasceu e agora, vou trazer informação apresentada por Lucas, evangelista, capítulo 2 do Evangelho, 6 a 14. Aqui o tempo um pouquinho mais reduzido, tem 40 minutos para a gente trabalhar a palestra, mas eu quero lembrar para os companheiros que o Evangelho de Lucas ele é um evangelho diferenciado. Por quê? Porque, segundo o livro Paulo Estevão, esse evangelho era para ter ser escrito pelo próprio Paulo de Tarso. Foi Paulo que fez a pesquisa. Foi Paulo que tinha a intenção de produzir esse material, mas, mas não foi possível para Paulo, porque as igrejas cresciam muito e as tarefas eram múltiplas. Então Paulo pegou a pesquisa que ele tinha, o manuscrito, e entregou para Lucas, que era contemporâneo de Jesus, já havia ouvido falar de Jesus, não tinha se rendido ao evangelho naqueles dias, mas mais tarde, por Paulo de Tarso, pela sua pregação, ele aceita o evangelho, mas então agora convertido, Lucas vai se transformar no escritor do evangelho. Além do evangelho, pediu para que ele escrevesse também o livro de Atos dos Apóstolos. Só que Paulo fez uma recomendação. Ele pediu que Lucas fosse a Éfeso, lá na choupana de um evangelista, no alto da colina, e ele, antes de escrever o Evangelho, entrevistasse Maria de Nazaré. É aí o diferencial, porque Maria, já com a idade mais avançada, conta detalhes que os outros não registram que não sabiam. E é Maria que vai, por exemplo, colocar no Evangelho chamado Magnificat, o Cântico de Maria da Igreja Católica, que é o único que ele registra. Então, os detalhes do nascimento são muito mais intensos por Lucas Evangelista. Então, ele diz assim: "E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz." Esse ali, há uma tradição cristã que aponta para ter sido em Belém. Mas há dúvidas muito profundas, há dúvidas com relação ao nascimento ter sido em Belém. Na verdade, isso pouco importa, porque o que importa, na verdade, é que ele nasceu. E isso tem a ver com a gente, mas talvez não tenha sido em Belém. Tivemos que forçar para ser em Belém, porque a questão de Maria ter sido fecundada pelo Espírito Santo e não por José faria com que Jesus não tivesse a linhagem de Davi e contrariaria as profecias bíblicas. Então, criamos um censo, que não há registro histórico desse censo. A família teve que ir a Belém, ele nasce em Belém e agora ele é da raiz de Davi. Mas isso é um detalhe que não faz sentido, não tem importância. Mas fato é que estava ali. E deu à luz Maria, o seu primogênito, envolveu em panos. Meus irmãos, o original bíblico mantém o primogênito primeiro dos filhos, não é? Maria teve outros filhos, sim, claro. Isso não traz para Maria nenhum tipo de imagem negativa, não vai diminuir o seu valor de maneira alguma, uma mulher como todas as outras. E o texto segue: "E deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." A gente não sabe as razões da manjedoura, mas sabemos por que o Cristo preferiu nascer ali, para dar para a gente a primeira das suas duas grandes lições. Primeira lição é da humildade, da simplicidade, nos convidando também a sermos simples e humildes.
E a humildade, um conceito mais completo da psicologia, vai dizer que humildade é a capacidade de nós nos reconhecermos como realmente somos. Então, o convite a olhar para nós mesmos, analisar nossos níveis de evolução, procurar corrigir defeitos e aprimorar as qualidades. Mas então o texto prossegue dizendo: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Aqui suscita para a gente uma outra questão. O nascimento não teria sido em dezembro, teria sido no mês de Nissan. É o mês do calendário judeu que fica entre metade de abril e metade de maio. Por quê? Porque se ele tivesse nascido em dezembro, os pastores não podiam estar nos campos. Era inverno, estariam nos apriscos. Agora, primavera, no mês de Nissan. Mas detalhes à parte. Não importa onde ele nasceu, não importa qual mês, o dia, importa que ele nasceu. E vou dizer por quê. Segue o texto. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Naturalmente, você está no campo trabalhando, vigília da noite, está ali descansando, não está dormindo, está acordado, vigiando o rebanho para que os lobos não o atacassem, e aparece um anjo. Claro que é algo que suscita um temor, só que o texto prossegue. E o anjo lhe disse: não temais, porque eu vos eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Anunciava ao cumprimento da profecia. E eis que isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A marca perene dos benfeitores espirituais que atuam na terra em nosso favor, trabalhando nossa conversão, de terem boa vontade. Até porque a gente tantas vezes continuamos caindo nos mesmos erros, né? Mas enfim, eles anunciavam que o Messias havia nascido para trazer paz na terra. Meu irmão, minha irmã, guarda isso. Tô vendo o pessoal no salão aí, o Heraldo botou a câmera legal assim, e eu não conheço os companheiros que estão presentes ali todos, mas eu vou dizer uma coisa. Eu sei, por exemplo, que o Heraldo mais quer da vida. Eu sei que o Irineu mais quer da vida que está pelo Zoom. Queremos ser felizes. O que nós mais queremos é felicidade. Mas o que nós mais precisamos é a paz. É de sentir paz. Sem paz, não conseguiríamos decidir melhor para ser felizes. Então, o primeiro texto trabalhado, ele nasceu. E nasceu para cumprir a profecia. Uma delas aqui, Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías, então, dentre as designações apresentadas para adjetivar Jesus, trabalha como sendo ele o príncipe da paz. Então veja, o príncipe da paz veio trazer paz na terra. Esse é o objetivo do Cristo, é esse o motivo pelo qual ele nasceu, para trazer paz. O príncipe da paz veio promover a paz na terra. Eu entendo isso, tá certo. Vou ser incluído também nisso, porque seremos nós, guardem, os agentes para promover a paz do Cristo nos nossos corações e nos corações daqueles que estão à nossa volta. Mas avançando ainda, nós trouxemos uma passagem do texto daquele momento, João, capítulo 14, que acontece durante a última ceia, a ceia que antecedeu a ida ao Getsêmane, a oração, a prisão, o martírio, a crucificação e a morte de Jesus. E o Cristo vai, nesse capítulo 14, 27, oferecer para a gente: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o príncipe da paz, ele vem trazer paz para os homens, paz para a terra, mas a paz também para os nossos corações. Uma paz diferenciada. Não é uma paz que o mundo oferece, a paz da segurança financeira, a paz quando estamos com saúde. Não, mas a paz que diante da adversidade nós continuamos serenos.
equilibrados, confiando profundamente nos desígnios divinos, porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, mesmo que muitas vezes não nos agrade. Mas Deus, Pai amoroso e justo, nos dá aquilo que precisamos. E tem um detalhe: Ele dá de acordo com o nosso nível de suportabilidade. A fala está apoiada numa, num comentário do Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, onde há o registro que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Deus só dá as provas que podem ser cumpridas. É nesse contexto, então, que Jesus vem, nasce para promover paz na terra. E quando ele vai nos apresentar a sua doutrina, isso é de maneira inicial trazido no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a teoria. 3 anos com ele é o estágio, a prática, o experimento, mas ele vai abrir esse Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. São 9, mas 2 delas diz respeito à paz. E ele dizia na primeira, Mateus 5:5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, manso, há traduções da Bíblia. Nós temos no Brasil 26 traduções oficiais, algumas delas pacíficos. Então, felizes os pacíficos, porque eles vão herdar a terra. Na sequência, capítulo 5, versículo 9, a bem-aventurança resultante. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a ideia de ser pacífico para ser pacificador. Então, veja, meus irmãos, o Cristo nasceu, Jesus nasceu para promover a paz na terra pela ação dos pacíficos e dos pacificadores. Então, nós somos incluídos num trabalho onde temos que pacificar, mas não podemos pacificar se não estivermos pacificados. O grande compromisso é entender a vontade de Deus, aceitá-la de modo submisso, nos convertermos a um evangelho de amor e tentar produzir paz em nós mesmos. Eu fui até o dicionário para a gente poder conceituar aqui o que é pacífico, que expressa paz, tranquilidade, concórdia, que busca alcançar a paz dentro de si. E o que é pacificador? O pacificador é aquele que promove, restabelece a paz, que busca pacificar, apaziguar, ser pacifista. Meus irmãos, não há possibilidade de sermos pacificadores se não formos pacíficos. A nossa pacificação será imperfeita, será uma pacificação às vezes forçada, se nós não tivermos primeiro buscado a paz em nós mesmos. É a frase famosa de Wayne Walter Deer, filósofo da atualidade, onde ele vai dizer que só podemos dar aquilo que temos em nós mesmos. Talvez o meu discurso não esteja produzindo paz nos relacionamentos, porque eu não estou em paz comigo mesmo. Eu não entendi que o processo da vinda do Cristo, ele nasceu aqui para que eu pudesse ter paz. Eu não entendi que essa paz é fruto da aceitação voluntária da vontade de Deus, que muitas vezes me dá o que não me agrada, repetindo, mas me dá o que é necessário. Então veja que Jesus nasceu para nos convidar a nos tornarmos pacíficos. Ele nasceu para nos tornarmos pacificadores. Na verdade, é um complemento. Jesus nasceu para nos convidar a nos tornarmos pacíficos e pacificadores. Então, o primeiro trabalho é nós mesmos. Daí o Rabi da Galileia ter sido enfático em dizer: o reino de Deus está dentro de vós. Se você se lembrar do livro Boa Nova, capítulo 5, as primeiras pregações, quando o sacerdote Anã indaga Jesus o que seria o reino de Deus, ele vai dizer: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Viemos ao planeta para entender que é possível aceitar a vontade de Deus, nos tornar pacíficos. E quando isso for realidade, proporcionalmente, cada vez mais, seremos também pacificadores. Então ele nasceu, meus irmãos, e agora? Quando eu tenho essa informação, nasceu para me dar o que eu mais preciso, para que eu possa escolher depois os caminhos da felicidade verdadeira, seguindo o raciocínio. Esse Rabi da Galileia, naquela última ceia, mais uma vez,
ele vai apresentar para a gente os parâmetros de autoavaliação pessoal de como eu posso avaliar se de fato eu amo a Jesus. Tá pronto, meu irmão, minha irmã? Diz assim o texto: Se me amais, guardais os meus mandamentos. Ora, meus irmãos, quais são os mandamentos? Os desafiadores: amar inimigos, devolver o mal com o bem, perdoar 70 vezes 7, tentar se tornar servidor para ser grande no reino de Deus. Então, se você ama Jesus, você pelo menos tem que tentar guardar os mandamentos. É claro que não conseguimos ainda. Na totalidade, não. Mas temos tentado, honestamente. Só que nesse mesmo episódio, parece que Jesus sabia uma metodologia que Kardec usa, os benfeitores espirituais usam, a chamada repetição. Quando a gente ouviu já da filosofia que a mãe do aprendizado é a repetição, ele repete. Deixa eu colocar aqui um asterisco, ele repete lá no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele repetiu no mesmo evento. E ele diz mais: é aquele que me ama será amado por meu Pai, amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Na medida que eu consigo ser disciplinado, vigilante para guardar os mandamentos de Jesus, eu provo para ele mesmo que eu amo. É essa sintonia de amor que faz com que ele se manifeste para mim. Que num processo progressivo, a minha fé aumenta, a realidade espiritual se torna mais intensa e eu começo a viver no mundo físico pensando como espírito imortal. Então ele nasceu, meus irmãos, e agora? E aí vem Paulo de Tarso, num complemento de ideias, o mesmo Paulo que entregou os manuscritos a Lucas, capítulo 12 da carta que escreveu aos Romanos, versículo 18. Meus irmãos, aqui eu queria fazer um adendo. Então havia uma igreja cristã em Roma, capital do Império Romano. Meus irmãos, não havia fronteiras, como não haverá fronteiras para o Espiritismo, que um dia vai permear o conhecimento do mundo inteiro. Allan Kardec diz isso na questão 798. Ele ouve do mundo espiritual que um dia o Espiritismo se tornará uma crença popular. Mas o trabalho de divulgação está em nossas mãos. Somos nós que temos que convidar as pessoas, os vizinhos, os amigos, manter o trabalho da internet para que esse recurso vá além de fronteiras. Mas não havia barreiras para o cristianismo e não há barreiras para o espiritismo. A barreira pode ser nós mesmos. Há uma frase atribuída a Allan Kardec. Nunca encontrei na literatura de Kardec, mas se você souber onde está, me fala, por favor, que diz que Kardec disse que a lei de progresso é inevitável. Ela se dará com a gente, sem a gente ou apesar da gente. Tomara que com a gente. Mas, enfim, seguindo o raciocínio, capítulo 12 de Romanos 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Meus irmãos, eu não posso fazer a parte do outro, mas eu preciso fazer a minha. O quanto depender de mim, eu preciso ter paz com todos os homens. É claro que é um desafio, e quem foi que disse que não seria desafiador? Ter paz com todos os homens? Então veja, meus irmãos, o príncipe da paz, Jesus de Nazaré, ele nasceu para termos paz com todos os homens e não apenas com alguns. Porque é muito fácil ter paz com companheiros de ideal espírita que pensam como a gente, ter paz com pessoas que são afins, mas aqui o desafio no futuro é termos paz com todos os homens. Dito isso, a pergunta é para você e para mim. E agora, será que entendendo isso eu vou ainda manter aquele discurso infantil, contrário à proposta do Cristo? Que eu digo, muitas vezes já dissemos, fulano eu até perdoo, mas ciclano de jeito nenhum. Excluo do Facebook, não quero mais saber dele, quero a distância, quero ficar longe. Será, meu irmão, minha irmã, que esse seria o comportamento que o Cristo louvaria? Mas, enfim, voltando lá, se me amais, guardai os meus mandamentos. E qual é esse mandamento? Naquele mesmo episódio da última ceia, Jesus teria reunido os seus discípulos e, no capítulo 13, versículo 34 do Evangelho de João, ele disse: Um novo mandamento vos dou. Sim, no primeiro momento, o mandamento que, quando o doutor da lei, em João, capítulo de número, em Mateus 22, indaga dele, qual é o mandamento da lei?
Ele acessa a Torá. Primeiro, o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo, de todos. Segundo mandamento, semelhante ao primeiro, amar o próximo, como a si mesmo, introduzir a ideia do alto amor. Mas agora, 3 anos e 4 meses depois, concluídos o ministério, esses 4 meses é por conta de pesquisas recentes, de teólogos da atualidade, ele entrega-nos um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Então, como eu vos amei a vós, meus irmãos, ele é guia e modelo. O Espiritismo resgata simplesmente uma única verdade, uma imensa verdade. Eu preciso olhar para Jesus como guia e modelo. O que é um guia? Alguém que conhece o caminho, já trilhou o caminho, está habilitado a me ensinar a encontrar o caminho da paz interior que ele veio oferecer para que eu possa ser feliz. O que é um modelo? O modelo é aquele que modela, que dá forma, que no qual eu deveria me inspirar para querer ser igual. Questão 625, Livro dos Espíritos, Allan Kardec, nos comentários, fala sobre essa questão, que Jesus é o modelo. E que nós aqui da Terra podemos almejar um dia ter o seu caráter. Por isso que uma informação que está no Evangelho de Mateus, de João também, mesmo no capítulo 14, versículo 12, fica incompreendida se não for respaldada e explicada pelo Espiritismo, quando ele disse que um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda as fareis maiores. Olha, quando será isso? Quando a gente nos tornarmos perfeitos e crísticos. Mas, enfim, um novo mandamento vos dou. Tá aí, meu irmão, as mãos oferecendo o presente. Recebê-la é uma questão nossa. Recebê-lo é uma questão nossa. Será que eu estou disposto a receber o mandamento de Jesus? Será que eu não vou rejeitar de novo, como lá atrás fizemos? Olha, ele sabia que a gente não ia entendê-lo. Ele sabia que a gente o rejeitaria. Era uma outra época. Por isso que João Evangelista, capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 11, vai dizer: veio para o que era seu e os seus não receberam. Nós não quisemos Jesus. Na verdade, não tínhamos como querer. Éramos bárbaros, violentos. Tínhamos parâmetros muito distantes do que ele pregou. Imagina você que aprendeu a odiar inimigos. Está lá em Mateus 5, 43 e 44. E agora vem alguém dizer para amar inimigos? Onde você tinha aprendido que perdoar era no máximo 3 vezes, depois tinha passado para 7. Ele vem falar em 70 vezes, 7 vezes. Não dava para entender. Então, será que ele teria lançado pérolas a porcos? Não. Ele sabia que mais tarde, numa noite de domingo, pela internet ou presencial, estaríamos reunidos mais uma vez para reouvir aquilo que vimos lá atrás e não tínhamos entendido, mas que agora o desafio poderia ser aceito. Estou disposto, meus irmãos, porque o parâmetro de Jesus é esse. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Estou disposto a fazer isso? Bom, seguindo para essa prática do Evangelho, é o próprio Paulo de Tarso, o mesmo que entregou os manuscritos para Lucas. Gálatas 6:2, onde ele vai dizer um novo, referindo-se a esse novo mandamento de Jesus, não é? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus irmãos, que lei de Cristo é essa que Paulo se referiu, que criou essa terminologia? É o mandamento do amor. Então eu cumpro a lei do amor, eu cumpro o amai-vos uns aos outros, assim como eu também vos amei, quando eu levo a carga do meu irmão. Será que eu estou disposto a levar a carga do meu irmão? Será que eu estou observando a dificuldade dele? Será que eu estou disposto a abrir mão do meu tempo, do meu lazer, do meu recurso financeiro para estender a mão e ajudar o necessitado? Agora fica nas entrelinhas um desafio ainda maior. Levar a carga uns dos outros também inclui, quando eu preciso, abrir mão do meu orgulho para pedir ajuda, quando a dor e a dificuldade bater na porta, porque nenhum de nós é invulnerável. Todos nós somos necessitados uns dos outros e mais. Necessitamos uns dos outros e de todos o tempo todo. Mas, enfim, daí Allan Kardec ter sido muito feliz quando ele confabula uma frase que ele é inspirado, no capítulo 15 do livro Os Evangelhos segundo o Espiritismo, por Paulo Apóstolo. Paulo Apóstolo
o mesmo Paulo de Tarso, que entregou manuscritos a Lucas. Capítulo 14 é Cáritas e é Santo Agostinho. Capítulo de número 14 é São Vicente de Paulo. E todos eles fazem Kardec criar o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, a caridade é a prática do bem, a prática do amor. Então só vamos aprender a amar e ser salvos pelo amor, pela perfeição moral, que é fruto de aprender a amar por meio do trabalho na caridade. Eu entendo isso. Então ele nasceu. E agora, meu irmão? Que você sabe que ele nasceu para trazer paz para a humanidade e que somos nós os instrumentos da paz, primeiro construindo-a em nós mesmos, nas minhas relações com as pessoas, tentando ser melhor a cada dia, tentando olhar para o outro e exercitar a prática do bem e da caridade. Será que eu entendo isso? Será que eu não poderia decidir, então? Claro, eu posso mudar os meus conceitos. Eu posso criar novos paradigmas. Eu posso, daqui para frente, fazer de uma outra maneira. É por isso que no livro A Caminho da Luz, lá Emmanuel, no capítulo 1, vai dizer, falando da vinda do Cristo ao planeta, daquelas reuniões que haviam de suceder, vai dizer que a última reunião tinha como finalidade programar a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Meus irmãos, o evangelho de amor e redenção. Tudo que você ouvir que não for amor e redenção não é evangelho, é teologia. O castigo, o pecado original, a punição, o Deus que se irrita, o Deus que castiga. O evangelho é de amor e redenção. E redenção é a possibilidade, o direito que o Cristo nos deu de mudar a nossa história a partir de uma decisão, independente do que fizemos até aqui. Daí a frase que é atribuída a Chico Xavier, que na verdade não é dele, pertence a um filósofo americano chamado James R. Sherman, onde ele dizia que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, todos nós podemos. O direito dado por Jesus está em Mateus 4,17. Quem me conhece aí de outras palestras, talvez vão se lembrar que eu costumo dizer que esse versículo é o versículo mais importante da Bíblia. Palavra de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, se você analisar a palavra na origem morfológica, significa voltar atrás, mudar, se corrigir, flexibilizar. E eu poderia, na minha infantilidade, me perguntar: vou flexibilizar por quê? Eu vou mudar por quê? Vou voltar atrás por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Somos espíritos imortais, passando pelo mundo das matérias, na busca de felicidade. Felicidade é essa que depende da minha adesão voluntária à lei de Deus, mas que eu só vou fazer se eu conseguir ter paz no coração. E a paz no coração é quando eu entendo que a vontade de Deus é sábia e soberana. Por isso que o Evangelho ele nasceu e agora para trazer o Evangelho de amor e redenção. Dois motivos pelos quais o Cristo veio ao planeta. As lições foram, a primeira, a humildade, a segunda, do sacrifício. Mas os motivos que ele veio ao planeta: deixar um Evangelho para que eu pudesse ter uma caminhada ascensional em direção a Deus, tal qual a parábola do filho pródigo. E a segunda missão foi provar a imortalidade, provar que a vida prossegue após o túmulo e prossegue após a cruz. É esse Pedro que vai escrever uma carta para a igreja e diz assim no capítulo 2, 21, porque para isso sois chamados. Pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Veja, meus irmãos, o Espiritismo apenas resgatou, porque Pedro já dizia que ele é o exemplo. E nós viemos aqui para tentar seguir as suas pisadas. Então Jesus nasceu para nos convidar a nos tornarmos pacíficos e pacificadores, por meio do seu evangelho de amor e de redenção. Dito isso, meus irmãos, e agora, diante de informações tão impactantes, tão claras, tão subjetivas, tão racionais, será que nós poderíamos aderir? Sim, porque ele nasceu. E agora Maria e José, numa montagem que não ficou das melhores, mas está tudo certo, nos olhando. Nos olhando e querendo ouvir a nossa resposta. Será que acolheríamos hoje Jesus no nosso coração?
Será que o nosso coração hoje, véspera do Natal, véspera de Natal, quase de Natal, se transformaria na manjedoura para que ele pudesse nascer entre nós? Lembrando João Evangelista, capítulo 6, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos, o mundo só vai trazer aflições. A paz do mundo, com garantias financeiras, com garantia de um bom emprego, de conhecer pessoas famosas e importantes, de ter saúde, de ter um bom plano de saúde, não é suficiente para trazer paz ao coração. Só Jesus, o príncipe da paz, que veio trazer paz ao coração dos homens por meio de um evangelho de amor e redenção, pode nos dar essa garantia. Então ele nasceu para que tenhais paz. E agora, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Talvez sair daqui para repensar alguns minutos e reprogramar o nosso Natal. Uma única sugestão: imprima uma leitura que se refira ao Natal. Nós temos várias literaturas sobre isso. Nós temos, por exemplo, Antologia Mediúnica de Natal, do Emmanuel e Espíritos Diversos. Nós temos a lição 180 do livro Fonte Viva, com o título Natal. Imprima uma lição dessa. E na noite natalina, faça algo para surpreender. Peça a palavra. Lá pelas 11h20, 11h15, alguém vai achar estranho, você vai dizer, eu vou... Posso fazer uma leitura aqui? Não vou demorar, prometo. A leitura dá 3 minutos. Faça a leitura pausada do texto que você já leu algumas vezes. Convide os que estiverem ali a fazerem juntos a oração do Pai Nosso. É preciso lembrar que estamos comemorando a vinda do Príncipe da Paz ao planeta, que veio pregar o evangelho de amor e redenção para que os homens tivessem paz, a começar pela minha escolha em ser pacífico. E mais tarde, como consequência disso, as tentativas de ser pacificador serão cada vez melhor sucedidas. E eu quero terminar com uma fala do Espírito de Verdade, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, onde ele vai dizer: sinto-me por demais tomado de imensa compaixão para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo os céus, caem nos abismos do erro. Quantas vezes nós mesmos, invigilantes, infantis, ainda preferimos nos manter nos erros, mas o Senhor não vai desistir da gente. Ele vai continuar suavemente batendo a porta do coração. Versículo de número 16, versículo 20 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Sentar-se à mesa com Jesus é o que o Senhor mais quer. Intimidade com cada um de nós. Então, que a gente saia daqui para repensar o nosso Natal, lembrar do que estamos fazendo naquela noite importantíssima da história do homem e reformular nossas próprias escolhas e permitir, então, que Jesus nasça em nossos corações. Que Maria, Mãe Santíssima, o deposite na manjedoura do nosso coração. Vou devolver a palavra ao dirigente para dar seguimento, já agradecendo aqui os companheiros da oportunidade de trabalho. Começo do ano, primeira reunião aí de janeiro, a gente vai estar presencial aí, se Deus quiser, para dar um abraço que não podemos dar à distância, né? Tem essa desvantagem aí a tecnologia, mas com certeza vamos estar juntos aí e vamos ter momentos de reflexões também muito importantes. Então Deus abençoe a todos, Feliz Natal para todos, um bom ano novo, propósitos de renovação moral, que Deus abençoe a todos nós. Geraldo.